E aí, tranquilo? Cara, muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez a gente vai estar estudando o traço do Yusuke Murata, criador de One... criador não, mas o mangaka de One Punch Man. E se você não sabe por que eu escolhi o Murata, eu lancei uma enquete lá no meu Instagram pra gente decidir quem que ia ser o artista dessa semana. E se você não me segue, segue lá, que daí você pode participar das enquetes e a probabilidade do seu artista aparecer aqui sendo analisado, ela aumenta muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo porque é muito importante, né? Então, vamos lá. Bom, pra gente começar falando do Murata, é importante a gente pensar que ele é um artista que fica no limiar entre o New School e o Old School do mangá, no que a gente pode falar da anatomia, da finalização e da estilização como um todo. O Murata ele é muito bom trabalhando seus desenhos, principalmente quando o assunto é anatomia. Então, geralmente eu falo primeiro da face para depois falar da composição anatômica. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai falar primeiro de anatomia para depois falar de rosto, tá? E talvez uma das coisas que é mais importante de você saber é que o Murata ele segue a anatomia realista e ele gosta de trabalhar muito as musculaturas. Então, para a gente entender isso, vamos utilizar a Muscle Girl de exemplo, tá? Aqui, quando eu vou trabalhar o corpo dela, a gente vai ter a musculatura do seu ombro, que vai até o peitoral menor, peitoral maior, certo? E todos esses músculos são muito bem destacados. A gente vai passar para os músculos abdominais. E desculpa qualquer coisa, mas eu não sei o nome desses músculos e, para ser honesto, é muito mais importante a gente entender a anatomia do que saber o nome do músculo em si. Mas basicamente o que o Murata faz quando ele trabalha nos seus desenhos é definir muito bem as musculaturas, tá? E ele trabalha uma musculatura bastante realista, apesar de ele dar uma estilizada que eu vou explicar já já. Então, sempre que o Murata vai desenhar anatomia, ele desenha uma anatomia real. E esse é o primeiro passo, um conhecimento aprofundado de anatomia, certo? E sempre que ele opta por trabalhar sua anatomia, ele coloca essa anatomia de formas que ele pode destacar através da sua finalização, que é uma das coisas que a gente vai falar nesse vídeo, ok? Então sempre que você estiver se perguntando qual que é a diferença do traço do Yusuke Murata para os traços de outros artistas e o que destaca o traço dele, é isso, um autoconhecimento anatômico e a anatomia separada em blocos e segmentos, tá? Cada parte do corpo ela é muito bem separada e definida das demais partes. O que isso significa? Basicamente significa que o Murata, ele além de separar bem a anatomia, ele define cada parte individualmente e depois ele soma elas numa coletividade, de modo que quando ele rachura, apesar de ele não traçar o ponto que ele quer traçar, ele cria o músculo de uma forma suave e ainda assim compondo o todo da imagem, dando uma tridimensionalidade para o músculo como se o músculo fosse um bloco, certo? Então, se a gente observar bem aqui no abdômen desse Garou, a gente vai perceber isso. Eu tenho o segmento do músculo e esse músculo ele tem divisões. E essas divisões, elas geram a impressão de pequenos blocos, certo? E esses pequenos blocos que fazem toda a diferença na composição tridimensional do desenho. É isso que dá a volumetria, que é uma das coisas que a gente já falou em outros vídeos, tá? Seguindo ainda o esquema da anatomia, a gente percebe que o Murata ele cria músculo onde não existe. Isso não significa que ele não conhece, pelo contrário. Como eu já falei no primeiro tópico, ele só faz isso porque ele conhece muito bem. Então, quando o Murata coloca uma musculatura a mais no desenho, ou seja, né, de certa forma ele cria a musculatura, o que ele está fazendo é nada mais, nada menos do que estilizar a sua anatomia, colocando nela elementos irreais, tá? Esses elementos irreais, eles acabam sendo, por exemplo, gominhos a mais no abdômen, certo? Às vezes ele coloca mais gominhos do que realmente teria no abdômen para favorecer mais a musculatura dos seus personagens.
Esse é um dos aspectos do traço dele, tá? Uma das outras coisas que ele faz bastante é demarcar bem a costela e o serrátil. Serrátil, para você que não sabe, é essa partezinha aqui da lateral, ó, que faz como se fosse um zigue-zague, né, na lateral da dorsal, tá bom? E quando ele faz isso, ele gera uma impressão de musculatura muito mais ressaltada. Então, se a gente for contar, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 gominhos, quando na verdade o abdômen tem 3, beleza? Então, isso é uma característica muito frequente do traço dele. E principalmente o destaque que ele dá mesmo em personagens magros, tá? A gente consegue perceber pela Tatsumaki aqui, por exemplo, que o Murata ele vai ressaltar muito bem elementos do corpo como a costela, o quadril, o abdômen, o tronco. Então ele sempre dá um jeito de evidenciar sua anatomia mesmo em personagens magros. É isso que caracteriza o traço do Murata. Ele mostra a anatomia do personagem, mesmo quando o personagem tem roupas mais pesadas, tá? E isso é uma característica muito marcante do traço dele, porque isso define tudo. Então a gente sabe que ele tem anatomia realista e ele tem essa mania de, apesar de tudo, criar, né, pontos anatômicos, certo? De coisas inexistentes. Mas qual que é o ponto mais importante? A anatomia detalhada. Sim, detalhar a anatomia, mostrar que aquilo está ali, evidenciar as partes do corpo é o principal do traço do Murata no que é referente dentro do seu contexto anatômico, tá? O Murata, ele demonstra que ele sabe fazer uma anatomia muito bem desenhada e ele não tem medo de colocar isso nos seus desenhos, apesar disso deixar o processo muito mais demorado. Basicamente, o Murata ele destaca onde tem que destacar e ele coloca onde tem que colocar mesmo. Então ele demanda um tempo a mais acertando as partes da anatomia todas no lugar correto para depois ele começar a desenhar, tá? E as rachuras dele acompanham o formato anatômico. Então a rachura dele não é jogada, ele trabalha a rachura de modo que ele vai favorecer o volume anatômico. Beleza? Pra gente falar do traço do Murata, agora a gente vai falar um pouquinho do rosto. Continuando, né, agora fazendo o processo correto, né, na ordem que eu costumo fazer, o Murata ele trabalha o seu crânio alongado, tá? Ele sempre aumenta a caixa craniana para cima. Chega a ser um aspecto até um pouco estranho, mas isso é muito característico dos mangás do old school, tá? Samurai X traz isso, Cavaleiros do Zodíaco traz isso. Então é uma coisa muito mais de época e talvez deva ser por questão do mentor dele, que foi o Eiichiro Oda, que é o desenhista do Death Note. Se você não sabia disso, fica aí a curiosidade. Então, basicamente, ele vai alongar muito a sua caixa craniana para estilizar mais o seu desenho, dar uma característica própria. Outra característica do rosto dele é, como a gente viu nos anteriores, as diagonais. Aqui o do Murata não tem. Ele não faz essas diagonais. A boca é reta no rosto de perfil e ele ressalta o nariz. Então, essa ausência de diagonais ela também dá outra impressão no rosto, além de ele também ressaltar bastante o supercílio dos seus personagens, sabe? O supercílio, basicamente, ele é essa voltinha que tem aí em cima do olho, né? Que é essa volta do rosto de 3/4 da sobrancelha, onde fica a cavidade ocular aqui. Então, dito isso, ele também vai estilizar a proporção dos olhos. Os olhos dele são mais largos do que a medida padrão. A medida padrão ela é a distância de um olho entre um olho e outro. O Murata ele faz um pouco maior, ele faz tipo cada olho como se tivesse 1,5 olho de medida, sabe? 1,25 olho. Ele faz mais largo e ele reduz mais a distância, né, que tem entre os dois olhos. Então isso ajuda muito a anatomia do rosto do Murata para deixar o trabalho dele muito mais estilizado e muito mais característico. A ausência de diagonais ela também evidencia no traço do Murata esse nariz, tá? Como eu não coloco essas diagonais quando eu vou trabalhar o desenho, a impressão que se tem quando o desenho é elaborado é que o nariz ele é mais atenuado para frente, tá? Quando não é o caso. Então, você abrir mão de algumas coisas em prol da estilização é muito bem-vindo, tá? Não é porque você aprendeu a desenhar a anatomia certinho ou porque você está preso numa ideia técnica do rosto que você não pode alterar algumas coisas para você chegar no seu próprio traço.
Então uma das coisas que a gente aprende com o Murata é, apesar do conhecimento técnico ser importante, o conhecimento teórico é tão importante quanto, no sentido de que eu preciso entender como que funcionam as coisas no papel, né, com medida, proporção, etc. Como eu também preciso entender como que funciona na prática, na hora de executar tudo isso, onde vai cada coisa e a intuição, né, a gente intui muito de como que é a anatomia na hora de trabalhar. E ele também coloca a estilização e a distorção como parte do próprio traço. Então, basicamente, a ideia do Murata é a gente estabelecer uma relação de equilíbrio entre estilização, distorção e técnica, que são os 3 pilares do desenho, basicamente, né? A estilização, a distorção e a técnica. Então todos esses aspectos são extremamente importantes quando a gente vai pensar em desenho, tá? Então se a gente parar para observar a anatomia da Tatsumaki, ela tá toda delineada e toda marcada. Então toda a musculatura ela tá muito bem construída. E isso na finalização se evidencia pelo fato do Murata não utilizar retículas. Ele faz seus desenhos no papel para depois ele finalizar. E na finalização ele vai rachurar, né, todo o processo no papel, e na hora de incluir os tons de cinza, né, os meio tom, ele vai trabalhar as coisas de uma forma digital, sem retícula. Beleza? Esse desenho que está passando aí no fundo, apesar de tudo, eu vou usar retícula no final e você vai entender o porquê. Tá? Outro aspecto da finalização do Murata é a rachura. Ele usa a rachura com preto absoluto. Preto absoluto nada mais é do que esse ponto da imagem onde ele destacou a sombra, certo? No caso aqui ele vai colocar a silhueta da sombra chapada, né, o preto escuro mesmo, e vai rachurar em cima disso, tá? Para depois ele escanear e começar a colocar o cinza. Então a rachura dele, ela cria a gradação de tom. Ela ajuda a criar na nossa mente essa transição, essa passagem do preto para o claro, junto com o cinza que ele já coloca na imagem, entende? E o Murata ele é um mestre no assunto da iluminação global. Ele entende muito bem como funciona luz e sombra e ele opta de forma muito natural e até ciente onde ele vai colocar cada ponto de iluminação. Todos esses pontos de sombra favorecendo, né, a volumetria do próprio corpo, que é uma das coisas que ele ressalta muito, que nem a gente já falou, tá? E nesse mesmo sentido, a ideia do Murata é fazer as transições com cinza para finalizar o trabalho dele, de modo que quando ele está desenhando, o cinza ele é só mais um recurso para estabelecer os pontos. Como assim? Ele vai utilizar o cinza dele para fazer assombramento da musculatura, por exemplo, mesmo onde a musculatura não está marcada. Então ele usa isso para complementar e não ter a necessidade da linha. Se você não sabe, linha é uma coisa que ela não existe no mundo real, tá? Isso é meio óbvio, mas vale a pena ser dito. Então como que a gente cria alguns aspectos de volume num desenho sem ter a necessidade de usar linha? Simples, a gente faz isso com a sombra direto. Então você demarca a volumetria do desenho com base na sombra, tá? E utilizando esse recurso do cinza ao invés da rachura e ao invés da linha, demarcando o volume que você quer, beleza? E uma dica bônus é que o Yusuke Murata ele é um mestre na perspectiva. Ele domina com excelência esse recurso e usa isso a favor dele, tá? Então se a gente observar esse quadro do Saitama, a gente consegue perceber que o Murata cria no desenho dele a percepção de distância e distorção nos próprios personagens, certo? Então todas as cenas dele são boladas de modo que a perspectiva esteja muito presente e cause um impacto maior, que nem o que a gente viu no traço do Claymore. Fechou? Então basicamente, se você quer aprender a desenhar que nem o Yusuke Murata, ou se quer pelo menos pegar algumas características dos trabalhos dele, é importantíssimo ter esses pontos em mente, tá? Nesse sentido, então, a gente vai ficando por aqui, tá? Se você não está seguindo no Instagram, cara, segue lá, dá uma olhada no meu perfil. A gente sempre faz enquete lá para decidir quem que vai ser o artista. Se você tem uma opinião sobre alguma coisa que eu não percebi e você percebeu, cara, comenta aí. Aproveita se você gostou do vídeo, deixa seu like, mostra para mais algum amigo seu que desenha, tá? E eu deixo esse desafio para você. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, mostre ele para pelo menos mais 2 pessoas. Fechou?
A gente se vê no próximo vídeo e se inscreve, hein? Falou!